Tudo bem, pessoal? Nesse bloco a gente vai falar sobre renúncia fiscal de acordo com a LRF. Então vamos lá. Inicialmente vamos para o conceito. A renúncia, de acordo com a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção de caráter não geral, alteração de alíquota, modificação de base de cálculo, que implique, olha o que eu vou falar agora, redução discriminada de tributos e contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado. Então, vamos pegar esse conceito e vamos destrinchar ele, decompor ele. Primeira coisa, numa renúncia de receita, você está abrindo mão da arrecadação de tributos ou contribuições. Quem são os tributos? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Simples assim. Só que uma coisa é quando você decide que você vai reduzir a arrecadação para toda a sua população, do seu estado ou do seu município. Por incrível que pareça, quando você abre mão da arrecadação para todas as pessoas do seu estado ou do seu município, isso não é renúncia para fins de LRF, isso é apenas renúncia. Porém, se você resolver privilegiar determinado grupo potencial de contribuintes A em função de B, então você vai ter que seguir os critérios da LRF. Então note, parece que é algo assim contraditório. Quando eu abro mão de arrecadar para muita gente, para todo mundo, você não precisa seguir os critérios da LRF. Quando você decide abrir mão de arrecadação apenas para parte de contribuintes, você deve seguir os critérios da LRF. Porque, na verdade, existe uma lógica econômica por trás disso, se você prestar bem atenção. Não está na lei, mas é o espírito da lei. Que a ideia é a seguinte, suponha que você tem duas empresas concorrentes. Uma empresa tem renúncia fiscal, outra não tem renúncia fiscal. Essa empresa que tem renúncia fiscal, ela pode aplicar custos. Ela vai ter um custo menor, porque ela vai ter renúncia. Então, ela pode praticar preços mais agressivos. Inclusive, avançar em fatias do mercado de forma mais agressiva, que essa empresa que não tem renúncia não vai ter essa margem de manobra. Não vai ter esse capital de giro na mesma proporção que essa outra empresa aqui. Então, em última instância, a renúncia, ela gera um desequilíbrio, sim. Quando ela é discriminada, ela gera, sim, um desequilíbrio dentro da concorrência. Por isso que a renúncia ela deve ser avaliada de forma muito criteriosa. O que é que o Estado, o que é que o município está ganhando em troca em função dessa renúncia? Geralmente, geração de empregos. Então, a geração de empregos, se ela é o mote, se ela é a base, se ela é a causa para aquela renúncia, ela deve ser realmente levada a sério. E uma empresa que recebe renúncias, ela não pode depois, numa crise, querer demitir porque ela foi muito beneficiada nas renúncias nos anos, digamos assim, das vacas gordas, tá? Vamos avançar. Então, renúncia fiscal na LRF. Requisitos. Sempre. Como eu vou afetar a receita, eu sempre devo considerar o impacto orçamentário e financeiro no exercício que entrar em vigor nos dois seguintes. Eu devo seguir o que está na LDO. Então, presta atenção. Quando você decide conceder uma renúncia, é importante que aquela renúncia ela vai impactar a sua meta de arrecadação. Então, você deve considerar o impacto, avaliar o impacto. Não quer dizer que o impacto foi bom, foi ruim, você vai conceder ou não vai conceder. Mas a primeira coisa é fazer uma avaliação do impacto. Segundo, verificar se você está cumprindo o que está na LDO. Porque o que é que acontece algumas vezes? Algumas LDOs de estados e municípios estabelecem que a renúncia, por exemplo, ela só vai ter vigência até o término do PPA. Que a renúncia só vai ter vigência de 3 anos, 4 anos. Então, além do que você tem que seguir na LRF, você deve seguir o que está na LDO em termos de renúncia, porque a LDO é o campo normativo apropriado para tratar também de renúncias fiscais, ok? Próximo. Uma das seguintes alternativas, ou uma ou outra, pelo menos uma das duas. Eu já posso ter considerado a renúncia na LOA e eu posso indicar medidas de compensação de aumento de receita. Então, a primeira parte é, quando eu já estava elaborando a LOA, eu já tinha detectado que eu iria abrir mão de determinadas renúncias. Desculpa. Eu ia abrir mão de determinadas receitas, que seriam renúncias. Se você já considerou o impacto da renúncia na elaboração da LOA, está tudo dominado. A segunda situação é, o carro está em movimento e eu quero conceder uma renúncia. A sua receita, que é a receita que vai ser usada como base para executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, ela não pode ser modificada porque o próprio executivo resolveu conceder uma renúncia. Nesse caso, essa renúncia, o executivo deve indicar as medidas compensatórias. Importante,
Essas medidas compensatórias devem ser de aumento de receita. Ou seja, olha como a renúncia é uma coisa séria. Ao você conceder renúncia fiscal na LRF para um grupo, você vai ter que compensar essa renúncia aqui, em alguns casos, com aumento de receita. Ou seja, além de penalizar uma área, além de privilegiar uma área, você vai prejudicar outras áreas porque você vai ter que aumentar a arrecadação de impostos, taxas, contribuições de melhoria ou contribuições para compensar aquela renúncia que você deu para determinado grupo de contribuintes. Ou seja, você beneficia alguém e vai prejudicar alguém em termos de arrecadação. Então, essa concessão, esse benefício que você vai dar para determinada empresa tem que ser muito bem cauteloso, tem que ser muito bem justificado, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, no caso das empresas. E por fim, você não precisa seguir essas regras da LRF se você vai alterar, reduzir a alíquota do imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF, que são impostos de caráter extrafiscal. Ou, se o valor que você vai cobrar, certo, é inferior ao custo da cobrança. Ou seja, ao valor que você vai cobrar. Então, por exemplo, para cobrar o custo da minha cobrança é 30 mil. Qual é o valor devido? 20. Você vai gastar mais dinheiro para cobrar do que o valor devido. E eu resolvo perdoar o valor devido. Não se aplica nesse caso também a questão das renúncias. Então, repetindo, eu tenho um valor a cobrar de determinado contribuinte de 20 mil. Só que o meu custo de cobrança, considerando advogados, procuradores, contadores, 30 mil para cada processo. E o valor devido é 20. Se você decidir perdoar os contribuintes que devem 20 mil, porque ao perdoar um contribuinte, esse contribuinte ele pode voltar voltar para o mercado empresarial, para o setor privado, e aquecer a economia. E você toma a decisão unilateral de perdoar contribuintes que a dívida deles, certo, é inferior ao custo da cobrança. Nesse caso, ao perdoar esses contribuintes, você não precisa seguir todos os critérios que a gente está aqui. Por quê? Porque nesse caso está nas ressalvas, tá bom? Conclusão. Um incentivo fiscal gera um favorecimento a um agente econômico perante os demais. Desse modo, deve ser avaliado o benefício que o mesmo se propõe a trazer. Você vai notar que quando chegar no bloco 3, quando a gente falar sobre medidas de recuperação fiscal, uma das medidas vai ser redução das renúncias de receita. A gente vai ver lá, quando a gente trabalhar, que não é trivial a gente identificar o volume de renúncias concedido. O primeiro problema já é esse. Como identificar o impacto, que em linguagem técnica que se chama gasto tributário da renúncia de receita. Mas isso a gente aprofunda no bloco 3. Fiquem com Deus e até a próxima aula.